A partir de agora a gente começou a gravar, certo? Certo. E eu vou fazer aqui só a apresentação, que é o seguinte. Hoje, dia 29, né, de junho, é a apresentação da defesa de mestrado Profmat do candidato Vladimir, né? Francisco Vladimir Dedes de Cruz Barros, o método de Minkowski e a representação do inteiro como soma de quadrado, certo? Aí eu vou aqui desligar o microfone e a partir de agora eu vou contar. Ele vai ter entre 40, certo? E 50 minutos, ok? Ok. Boa tarde a todos. O nosso trabalho, ele tem como tema o método de Minkowski e a representação do inteiro como uma soma de quadrados. A escolha desse tema foi devido à minha familiaridade e o gosto pela disciplina de teoria dos números, né? Eu quero ressaltar que, embora pareça que tenha fugido da proposta do Profemat de trabalhar conteúdo de ensino básico, na verdade, isso corresponde, né? Esse trabalho corresponde a apenas uma pequena parte da dissertação. E todo o meio do caminho, todo o conteúdo antes de chegar a esse trecho é matemática do ensino básico, sim, né? Tanto trabalhado no ensino médio como no ensino fundamental. Mas é uma matemática mais frequentemente em questões, exames e disputas de Olimpíadas de Matemáticas, que nem a OBMEP. Eu tive, no passado, o prazer de trabalhar num projeto da OBMEP, o PIC. E até hoje eu separo nas minhas turmas alunos que queiram se preparar a OBMEP e também trabalho com familiares, né, ensinar meu sobrinho, aos meus filhos, né, para que eles façam uma boa OBMEP. Bom, a gente vai fazer uma pequena introdução histórica, né, sobre o processo e a prática de decompor o número como soma de quadrados. Em seguida, a gente vai fazer umas revisões de conceitos que são preliminares os resultados que nos guiarão na demonstração, enunciado, né, e demonstração do método. Por fim, eu não diria uma aplicação, mas um pequeno exemplo, né, da validade do método de Minkowski. Vladimir, Na imagem, coloca no modo apresentação tela cheia, por favor. tela cheia, É, apresentação para ver se fica professor. maior. Visualizar. Na imagem aí, a gente vê a placa Flenton 322, um achado arqueológico que tem mais de 3 mil anos, né? E durante muito tempo conjecturou o que havia escrito nessa placa aqui. Pesquisadores da Universidade de Sydney descobriram que se trata de ternos pitagóricos, ou seja, são números do tipo NA2 igual a A2 mais BA2. É uma decomposição como soma de quadrados, né? Por ser um achado arqueológico milenar, talvez seja o registro mais antigo dessa prática de decompor um número como soma de quadrados. Esse assunto ele foi abordado com diversos níveis de abstração ao longo da história, né? A começar dos agrimensores egípcios, né, funcionários do faraó, que tinham conhecimento de ternos pitagóricos, né, de forma empírica, para ser sistematizado pelos gregos, né? E posteriormente aprofundado por grandes matemáticos, né, como Euler, Fermat e Gauss. Mas no século XIX, né, esse assunto ele foi abordado pelo matemático alemão Hermann Minkowski, né, sobre uma outra perspectiva, né, uma perspectiva geométrica.
Na imagem aí a gente tem a foto do matemático Hermann Minkowski, ele, estudando formas quadráticas de grau n, ele criou uma teoria, a geometria dos números. É uma teoria que resolve problemas da teoria dos números, sob o ponto de vista da geometria. A teoria dele permitiu que ele reformulasse a teoria da relatividade do Albert Einstein, que, por curiosidade, foi aluno do professor Minkowski. Ele deu um ponto, uma nova visão, uma visão geométrica para a teoria da relatividade, a versão restrita da relatividade. E, no entanto, o que a gente vai abordar aqui é uma ferramenta, né, devido ao professor Minkowski, que conta de quantas maneiras a gente pode ter um inteiro positivo como soma de quadrado. Melhor ainda com essas parcelas A e B aqui, primas entre si. Para tanto, a gente vai precisar fazer algumas revisões de conceitos, que nos sustentarão, né, e nos guiarão para a demonstração de resultados e do próprio método. O primeiro dele, né, o primeiro conceito a ser revisado, é a forma bilinear. É uma relação que sai do cartesiano VW, espaços vetoriais, e cai num corpo K. Essa relação ela satisfaz as duas propriedades apenas. Ela é linear nas duas entradas para um real alfa, e é linear nas duas entradas para o complexo beta. Né? O nosso corpo K pode ser os reais ou os complexos. No caso que o beta for um complexo, ele sai da relação com a barra, ou seja, o conjugado. Um exemplo de forma bilinear é o produto interno canônico. Né? Nesse caso, os dois espaços vetoriais são o plano cartesiano, é o R2, e o nosso produto interno nada mais é do que a soma, né, dos produtos das coordenadas dos vetores. Dá para verificar as propriedades 1 e 2, ou seja, se tiver um real alfa, dá para verificar que ele é linear nas duas entradas. Né? Também para um complexo beta, daria para verificar que ele sai do produto interno com o seu conjugado. Toda vez que os espaços vetoriais da forma bilinear forem idênticos, né, V igual a W, a gente vai dizer que essa forma bilinear ela é simétrica e vale a comutatividade para a aplicação da forma bilinear, os vetores V1 e V2. Isso é um gancho para a definição de forma quadrática, que também é uma relação que sai de V em K, como definido anteriormente, e satisfaz as duas propriedades. Né? A forma F aplicada em alfa V, alfa no corpo e V, é um elemento do espaço vetorial, um vetor, é igual a alfa ao quadrado F de V. E vai existir uma forma bilinear simétrica, né, B de F, que sai de V, cartesiano V e K em K, definida como está aqui. É por conta dessa propriedade 2 que podemos relacionar formas quadráticas com formas bilinear, de tal sorte que a gente pode escrever a nossa forma quadrática com o produto matricial aqui, entre o vetor na sua forma matricial, essa matriz F, Fzão aqui, que é a matriz correspondente à forma F, e o vetor V barra. A nossa matriz F é obtida a partir da forma bilinear, né, do slide anterior, tá? Da igualdade da forma bilinear do slide anterior. A gente vai dizer que uma forma quadrática ela é positiva quando ela for maior que zero para todo vetor do Rn não nulo. E a partir de agora a gente vai fazer o nosso espaço vetorial ser o R2, o plano cartesiano. A gente vai tomar as bases canônicas como os bases e a matriz relacionada F, né, será calculada nessa base canônica. A partir de agora eu vou me referir a essa forma como simplesmente forma binária, que é calculada no R2. Uma definição importante aí é quando duas formas binárias FG, elas são equivalentes. Né? Duas formas binárias FG, elas serão equivalentes quando as suas matrizes relacionadas, o Fzão e o Gzão, satisfazem essa igualdade aqui.
a U transposta T vezes F vezes U é igual a G, né? Essa matriz U aqui é uma matriz do grupo SL2 de Z. Esse grupo, né, depois a gente só vai chamar ele de SL mesmo, corresponde ao grupo das matrizes que, de ordem 2, né, já que é uma forma binária, que tem entradas inteiras e determinante igual a 1. Né? Da forma binária, tem o elemento discriminante da forma binária F, que corresponde a 4 vezes o determinante da sua matriz relacionada a F, e quando particular, nossa forma binária for AX2 mais BXY e CXY2, a nossa matriz relacionada a F será essa aqui, né, e o nosso discriminante será 4 vezes AC menos BA2. A gente diz que uma forma binária, ela representa um número inteiro n, ou melhor dizendo, o número n é representado por uma forma binária f, toda vez que existir dois números inteiros x0 e y0, não simultaneamente nulo, tal que a aplicação da f nesses dois inteiros seja igual a n. Né? Essa representação ela será própria se os dois inteiros eles forem primos entre si. Pelas definições anteriores, né, dá para observar que formas equivalentes elas terão o mesmo discriminantes. Né? E é nossa ideia aqui estudar representações próprias de um inteiro n da seguinte forma binária, x2, y2. Ou seja, da soma de quadrados, né? Para isso, a gente vai ter como uma ferramenta importante o plano superior complexo. O conjunto H, né, dos pontos complexos, cuja parte imaginária é positiva, né, será o plano superior complexo. A gente vai caçar uma ferramenta que permite deduzir quando formas serão equivalentes a partir da observação de pontos dentro desse nosso conjunto H. Então, pontos equivalentes no nosso conjunto, né, vai querer dizer que formas a eles são equivalentes, formas binárias serão equivalentes. Para tanto, a gente vai precisar da definição, né, de um operador estrela, né, que a gente vai chamar de ação do grupo SL, como foi definido antes, né, sobre o conjunto H, e esse operador ele pega uma matriz em SL, matriz de ordem 2, com entradas inteiras e determinante 1, com um ponto em H e leva em outro ponto também em H. Dá para que essa operação ela é bem definida. Se a gente olhar para o determinante do novo número a partir da operação estrela, ele nunca poderá ser zero. Né? Uma vez que olhar para o denominador, desculpa. Uma vez que o determinante dessa matriz aqui é igual a 1, a gente não vai poder ter simultaneamente C e D igual a 0, né? Isso aí não ia dar determinante igual a 1. Outra coisa que dá para observar também é que abrindo essa conta aqui do Z2, abrindo essa operação, tendo a parte real e a parte imaginária de Z2, a parte imaginária também é positiva. Uma vez que aqui corresponde ao determinante da matriz em SL, ou seja, que é 1. Y1 já foi definido como número positivo, e embaixo a gente tem a norma ao quadrado de um número positivo. Com maior razão, essa divisão aqui será positiva, e o nosso número Z2 realmente está em H. Além disso, né, a nossa operação estrela, ou ação do grupo sobre o conjunto, ele satisfaz as duas propriedades. Né? Existe um elemento identidade, ou um elemento neutro, para essa operação, que não altera o nosso número aqui em H, Z1, e vale a associatividade para a operação estrela, sendo que quando se tratar de dois elementos do grupo, aí a gente tem um produto usual mesmo. Definido esse operador, a gente vai dizer que dois elementos em H, né, no plano superior complexo, Z1 e Z2, eles serão equivalentes
quando o operador estrela levar o Z1 com U até o Z2, ou seja, U estrela Z1 foi igual a Z2. Né? A estrela foi a operação como a qual a gente definiu antes, esse operador estrela. Bom, agora a gente vai associar cada forma binária a um ponto, né, lá no conjunto H. Se a gente pegar uma forma binária particular como essa daqui, né, com o seu discriminante positivo, a gente pode associar ela a um polinômio complexo, né, dessa maneira. Cujas raízes, né, a gente conhece e é um número, um ponto do nosso plano H. Né. Essa raiz WF a gente vai chamar de representante da forma F. Então, para cada forma binária, eu tenho um representante que é um ponto em H. O nosso primeiro resultado aí estabelece um ponto de conexão entre formas binárias, né, e pontos em H. Ele diz que duas formas binárias F e G, né, com um discriminante fixado e positivo, cujos seus representantes são WF e WG e H, vai valer o seguinte: toda vez que o operador estrela levar o representante da F no representante da G, isso implica, né, que a F e a G são equivalentes. Né? Lembrando que essa igualdade aqui era para equivalência entre formas. E vale a volta, né? Se as formas forem equivalentes, o operador estrela leva a F, né, na G a partir dessa matriz T do nosso grupo SL. Não é difícil demonstrar esse teorema, porém ele tem um trabalho computacional grande. Uma vez que a gente supor que a nossa forma binária F, né, tem aqui seus coeficientes A1, A2 e A3, e a nossa forma binária G tem coeficientes N, M e L, né, a gente consegue, né, deduzir suas matrizes correspondentes, né, da seguinte maneira. E com maior razão, a gente conseguiria calcular as raízes ou representante do polinômio complexo associado às formas quadráticas, então o WF e o WG, da seguinte forma. A volta do teorema, a gente supondo que a F e a G são equivalentes, vai implicar que existe uma matriz T, tal que a transposta TF vezes T leva na G, é igual a G, e abrindo essa conta aqui, a gente teria esse formato aqui, a multiplicação matricial igual a matriz G, que calculada, né, nos retornaria os valores dos coeficientes M, N, M e L da G, em função dos coeficientes A1, A2, A3 da F, e também em função das entradas A, B, C e D, né, da nossa matriz P, né, de SL. Agora só seria um trabalho, um esforço computacional grande, pegar os valores de M, N e L e substituir aqui nessa equação aqui, que é o representante da G. Né? Depois de substituído e aplicando o operador estrela, o nosso retorno seria um número complexo desse tipo, que é igual ao representante WF, né, da nossa forma binária F. Então, não é difícil, mas seria apenas trabalhoso, seria um esforço computacional grande, fazer essa substituição de valores e operar com o operador estrela a chegar a satisfazer esse resultado. O retorno é bem semelhante à volta do teorema, praticamente admitir que esse resultado já é válido e chegar nessa multiplicação matricial. Ou seja, exibir a T, que faz com que F e G sejam equivalentes. A gente vai dizer que uma forma binária ela será reduzida quando o seu representante ele pertencer a um conjunto H0. Né? Quem será esse conjunto H0? O H0 será um subconjunto do nosso H, do plano superior complexo. Ele tem a parte real variando entre menos meio e meio, né? Menos meio inclusive, quando a norma for maior que 1, e ele
tem a parte real variando de menos meio e zero, quando a norma for igual a 1. Na imagem aí, a gente tem, né, o plano superior complexo. A parte achurada aqui corresponde ao H0, juntamente com o ponto P aqui, e toda essa linha aqui em negrito, né, aqui também corresponde ao nosso plano o subconjunto H0. A gente demonstrou, né, no nosso trabalho, na dissertação completa, que H0 é um conjunto especial do conjunto H, um conjunto que a gente chamou de domínio fundamental, para a ação do grupo sobre o conjunto. Então, nesse caso aqui, seria a ação de SL sobre H. Né? Esse conjunto, esse domínio fundamental, ele contém um ponto de cada órbita do conjunto. Sendo o conjunto o próprio plano superior H, então esse conjunto H0 aqui, ele é um sistema completo, né, para a representação de equivalência entre formas, né, formas quadráticas com seus representantes em H. Eu vou melhor explicar essa parte mostrando um slide não, uma programação que eu fiz no GeoGebra daquela situação. Aqui, né, não sei se dá para todos verem, aqui a gente tem o plano superior complexo. Deixa eu colocar mais para cá. Em azul, a gente tem o gráfico, né, do polinômio associado à forma quadrática f. Em laranja, aqui a gente tem o gráfico da forma associada g. Né? Eu tenho os controles deles aqui dos coeficientes A, B e C da f, como a gente definiu. Esse pontinho verde é o representante da minha forma quadrática f. Esse pontinho aqui marrom seria o representante da minha forma quadrática z. Dá para notar que a f, por exemplo, ela é uma forma reduzida, uma forma binária reduzida, porque seu representante ele está essa região aqui azul claro, que corresponde a H0. Já, no entanto, a minha G não é uma forma reduzida, né? Ela está fora do espaço. Variando os coeficientes da F, eu vou variar também a sua forma quadrática e o seu equivalente, a forma equivalente a ela. Então, eu variando aqui B para A1, B1 e C1, os coeficientes A1, B1 e C1, ele ainda é uma forma reduzida, porque pertence ao conjunto aqui. Bom, o que eu queria dizer é que só existe uma infinidade de formas equivalentes entre a G e a F. No entanto, né, equivalente e reduzida, só existe uma. Só vai existir uma forma equivalente a G, né, e reduzida ao mesmo tempo. Isso é o que faz o nosso plano H0, né, um plano especial, que contém um sistema completo, né, de representação de equivalência. Aqui na tabela, a gente tem as entradas da matriz U de SL, uma matriz com determinante igual a 1. A gente tem os coeficientes da F e os coeficientes da G. Eu queria também observar aqui que os determinantes F e G são iguais, o que faz com que realmente as formas quadráticas F e G aqui citadas, elas sejam equivalentes. Aqui seria a aplicação da F e da G em pontos específicos, que retornaremos mais tarde. Bom, continuando aqui os slides, é importante observar que uma forma reduzida, né, ela satisfaz a seguinte desigualdade com relação aos seus coeficientes, seja A, B e C, ele satisfaz essa desigualdade 2, ou essa daqui. Né? Isso por conta das limitações do X, da parte real X do ponto complexo.
E para a gente simplificar, a gente vai chamar de delta forma, ou delta forma reduzida, uma forma binária, né, que tem o alfa, o A positivo, e o nosso discriminante delta fixado em maior que zero. Um segundo resultado diz que deltas formas ela é um conjunto finito, né? Não existe infinitas delta formas. Por conta daquela desigualdade 2, é possível mostrar que vale essa desigualdade aqui, né? Que acarreta em A ser menor e igual do que a raiz de delta sobre 3. Uma vez que o B na desigualdade 2 está limitado por A, né? E A, uma vez limitado, isso limita o B, e, consequentemente, o C, né? Porque vai existir um único C que vai saber a igualdade do delta. Se eu limitei os valores possíveis para A, B e C, eu estou limitando as deltas formas reduzidas. Contar deltas formas reduzidas, né, seria equivalente a contar a classe de equivalência pela observação feita lá no aplicativo GeoGebra. Só existe uma forma equivalente e reduzida a uma outra forma. Um exemplo aqui, uma delta forma com delta igual a 3, existem várias formas, certo? Existem formas quadráticas com delta igual a 3, existem várias. Mas reduzida e ter delta igual a 3 só existe uma, aquela que tem os coeficientes A igual a B igual a C, que é igual a 1. Que é essa daqui. E quando delta for igual a 4, a única delta forma reduzida com delta 4 é x1 e y1, ou seja, a soma de quadrado. Aqui a gente pretende analisar melhor no finalzinho da apresentação. Uma importante definição é a unidade de uma forma binária F. Uma unidade de uma forma binária F é uma matriz de SL onde vale essa igualdade aqui. A transposta de U vezes F vezes U é a F. É importante observar que o conjunto de todas as unidades de uma forma binária F é um subconjunto da SL. E o Teorema 1 nos diz de outra forma, né, que se U for uma unidade de F, então ele também leva a F, né, forma na F pelo operador estrela na representantes da G. Esse resultado nos diz que as quantidades de unidade de uma forma binária, né, ela é limitada também. Por exemplo, uma forma binária desse tipo aqui, com A positivo, só existem 4 unidades, né, que é a matriz identidade de ordem 2 e mais ou menos a matriz. Sendo A positivo e a forma binária desse tipo aqui, né, só vamos ter esses valores aqui de matrizes como unidades para G. E qualquer outra, né, forma quadrática, forma binária diferente dessas duas, né, terá como unidades o mais e menos a matriz identidade de ordem 2. Né? Isso é importante porque é o fato de ser limitado essa quantidade de unidades que vai permitir a contagem das representações de inteiro como soma de quadrado. E agora vamos fazer uma pequena observações e ao mesmo tempo revisar o que foi exposto aqui que tem de mais importante. Se eu tiver uma forma quadrática do seguinte tipo, A1x2, A2xy, A3y2, e U é uma matriz de SL, né, que faz com que a minha forma quadrática, minha forma binária, seja equivalente a G, né, por conta dessa igualdade, eu consigo escrever os elementos os coeficientes N, M e L da minha forma binária G em função dos coeficientes da F e em função das entradas da U, como a gente observou no Teorema 1, primeiro resultado a demonstrar. Tá, bom, isso, de outra forma, que nos mostra que a representação própria, né, do inteiro N em função de F, né,
o N é representado propriamente por A e C, porque eu estou aplicando aqui os pontos A e C nessa primeira igualdade aqui, obtendo a N, né? E essa aplicação aqui corresponde a F, né, aplicada em A e C, né, para X e Y. Ou melhor dizendo, né, o meu inteiro N, né, representação própria da F, né, representação de A e C por F, melhor dizendo, é o elemento que ocupa a posição 1 da matriz relacionada à forma binária G. Bom, o teorema a seguir, ele diz que quando N for representado propriamente por A e C, né, pela minha F, e uma delta forma reduzida, certo? Eu não escrevi aqui para economizar espaço, mas ela tem aquela propriedade com relação a x, e f com esses coeficientes A1, B1 e C1, então vão existir únicos V e D, tais que o determinante da U seja igual a 1. Isso, né, quando o M estiver nesse intervalo. Essa observação aqui é importante, né, que de fato B e D, que faz com que essa igualdade seja igual a 1, há vários, há uma infinidade, na verdade, mas que faz com que essa igualdade seja igual a 1 e esteja nesse intervalo, o M não negativo e menor do que 2 vezes N, só vai existir um único par, D e D. N, M e L são os coeficientes da G, né? E aquelas equações anteriormente observadas, mostradas na observação, elas podem ser melhor representadas por essas equações aqui, né? Eu só escrevi como forma de congruência, né? É a equação do slide anterior como forma de congruência. Bom, com o programa fica mais fácil de observar. Aqui a gente tem a representação do 10 em função da F. Por que representação do 10? Porque se você aplicar, só colocar aqui corretamente, agora sim, do 10. Se você aplicar 1 e 3, que corresponderia a e C, na minha forma quadrática F, como com os coeficientes aqui, ó, o que eu vou ter como retorno é 10. Seria 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E veja que B e D aqui seriam equivalentes a 0 e 1. E isso faz com que a minha M esteja no intervalo, não seja negativo, maior que 0 e menor do que 2N. É menor do que 20, né, que é 2N. Eu posso trocar aqui essa minha matriz U por outra matriz que também é uma representação do 10. 1 e 3, é lógico que o retorno aqui da minha F é 10. No entanto, com B e D igual a 1 e 4, o meu M aqui já deu 26. Isso é maior do que 2N, não está naquele intervalo. A unicidade só é garantido, né, pelo fato de M estar no intervalo de não ser negativo e pelo fato do M ser menor do que 2N. Se eu trocar por esse, por exemplo, eu já tenho o M negativo. Então, aqui também é a representação do 10. Então, a minha unicidade é devido ao intervalo M entre 0, inclusive, e menor que 2N. E esse teorema, né, o teorema 3 anterior, que nos garante, né, que contar as representações de um inteiro, as representações próprias de um inteiro positivo com relação à minha forma reduzida F, minha delta forma F, é apenas o produto de U de F vezes N de G, onde esse U de F aqui representa as unidades, as minhas unidades da delta forma F, certo? Que a gente viu que é um conjunto limitado no teorema 2, e N de G corresponde à quantidade de formas quadráticas G desse tipo. Eu também poderia colocar aqui no lugar de N de G o M, né? Já que o M é único, como a gente viu no GeoGebra, existe um M que satisfaz aquela desigualdade, ser positivo e menor que 2N,
Então, se eu estou contando os m's, e o m é único para cada delta forma, eu estou contando as formas quadráticas G. Para demonstrar, supõe que F seja uma forma binária desse tipo, e uma delta forma reduzida desse tipo, e supõe que ele não seja equivalente a G. Isso aqui exclui o caso de contar em excesso. Uma vez que F e G não são equivalentes, eu não vou ter nenhuma representação da N por F. Né? Por quê? Porque se eles não forem equivalentes, essa igualdade aqui não é válida. Essa igualdade corresponde àquela que a gente abriu num slide anterior e como primeira linha teria isso aqui como igualdade. Mas uma vez que não é válida a igualdade, isso é diferente. Isso aqui é a aplicação de A e C, né, pela F. Então, não vai ter um N que seja representado pela F. Então, quando F e G não são equivalentes, eu não preciso contar. O segundo caso, se F e G forem equivalentes, aí sim vai existir uma matriz T em SL, tal que a matriz associada à forma quadrática G, né, corresponde, é igual a esse produto aqui para uma matriz T e a F. A gente vai contar essas matrizes T. Bom, sendo um T0 uma matriz de SL, uma matriz específica, que satisfaz essa igualdade da equivalência entre formas binárias, né, mostraremos que T em SL é tal, né, que também vai satisfazer essa igualdade, se somente se o T for igual a T0 vezes U, onde U é uma unidade de F. No final, queremos concluir que a quantidade de T que contaremos será igual a quantidade de unidades da minha F. E como a gente viu no Teorema 2, esse número é limitado, né? Ele varia de acordo com a forma binária que estamos analisando. Bom, a ida é simples, porque se você aplicar U vezes T0 vezes F vezes U vezes T0, a transposta inverte esses dois valores, fica a transposta de T0, transposta de U vezes F vezes U. Só que esse centro aqui, esse meio aqui, ele corresponde, né, como U é unidade, corresponde apenas a F. Então, troco por F, uma vez que eu supus que a T0 satisfazer a igualdade, isso é igual a G. Reciprocamente, né, se a gente tiver um T em SL, tal que satisfaz essa igualdade para F e para G, né, então, tanto T como T0 satisfaz essa igualdade, né, multiplicando ambos os lados por menos T0, aqui, ou a inversa de T0, a gente vai ter o próprio F, né? F. Ou seja, T vezes T0 será uma unidade da F. Né? Se eu supor que T satisfaz essa igualdade, existe uma unidade da F determinada por T menos T0. Bom, assim, né, a gente conclui que a quantidade de formas equivalentes do meu inteiro N positivo pela F, né, será a quantidade de formas quadráticas G vezes o número de unidades da F. Né? Uma vez que a gente mostra que a quantidade de T corresponde a um número de unidades, né? E cada unidade da minha G está associado àquela equação 4, né? Que eu esqueci na hora de passar o resultado da 4, mas aquela equação eu ia me referir a ela como uma equação principal. Então, cada unidade, né, vai ter como um retorno um M daquela equação 4, né, da equação principal. Né? Só que cada M corresponde também a uma forma quadrática G. Então, por isso que o número de representação seria o produto, né, de unidades de F vezes a minha forma quadrática G. O método de Minkowski, né, o resultado principal, né, dessa apresentação, corresponde, então, a um caso particular do teorema anterior.
O teorema anterior foi o teorema 4, o teorema 5. Por quê? Porque o método de Minkowski, ele conta a representação de um inteiro positivo n, né, como uma soma de quadrados, ou seja, uma forma quadrática do tipo onde A é igual a 1, né, e C, o último coeficiente, igual a 1 e B igual a 0. Ele anuncia que a quantidade de representações de um inteiro como soma de quadrado corresponde a 4 vezes o número de soluções dessa equação aqui. Bom, no teorema anterior, e em slides anteriores, a gente viu que quando o delta for igual a 4, né, a delta forma equivalente será a soma de quadrados, essa daqui. E que uma delta forma desse tipo aqui, ela tem 4 unidades. A gente viu também em um teorema passado. Então, contar o número de representações, né, de um número inteiro n por essa delta forma aqui, seria 4 vezes a unidade, vezes m. M, o número de soluções de uma equação desse tipo. Eu fiz a substituição, né, do meu delta no teorema anterior por 1, então por isso que o delta ficou menos 4 aqui. Aliás, do meu delta por 4, né, a delta forma é igual a 4. Lá no teorema anterior tinha menos delta e aqui menos 4. E aqui tinha 4 delta n, 4n. Resolver uma equação desse tipo também é equivalente a resolver uma equação desse tipo, uma equação quadrática desse tipo aqui, o que demonstra, né, o nosso teorema, o método de Minkowski. Uma pequena aplicação, assim, um exemplo, né? Existem exemplos muito importantes da aplicação do teorema de Minkowski. No entanto, devido ao tempo, né, eu vou apenas falar de um exemplo prático, assim, bem simples, né? Seria contar de quantas formas a gente poderia decompor como soma de quadrado o 10 e o 65, né? 10 escrito como uma decomposição de primos 5 vezes 2, o 65 é 5 vezes 3. Isso permite que a gente escreva, né, eles como uma soma de quadrados. Nem todo número pode ser decomposto como soma de quadrado, mas esse dá porque ele não tem nenhum fator primo do tipo 4k mais 3 elevado a uma potência prima. A potência ímpar, quer dizer. Uma vez que as soluções de uma equação desse tipo, aí eu fiz a substituição aqui no lugar do n, o 10, com apenas duas, né, ou 3 ou 7 no lugar do x a 2 aqui, então vamos ter 8 formas, né, que seria 2 vezes 4, 8 formas de representar o 10 como soma de quadrados. Né? E já para o 65, né, as soluções da equação desse tipo aqui são 4, né, o 8, 18, 47, 57, e aí teríamos 16 formas, maneiras de representar o 65 como soma de quadrado. Né? Vejamos aqui, ó, essas aqui são as 8 formas de representar o 10, né? E aqui as 16 formas de representar o 65. Tem no GeoGebra, a gente pode ver essas formas como os pontos. É interessante que elas representam um polígono. Não é igual o espaçamento entre eles, não é um polígono regular, mas é bem semelhante. Né? Então, aqui seria as 8 formas do 10, aqui seriam as 16 formas do 65, visto como pontos, né, no plano cartesiano. Bom, pessoal, a demonstração, a apresentação, vou ficando por aqui. Essas são as nossas referências bibliográficas, em destaque a referência 5, o texto principal do Salah-Rodin, e queria muito agradecer a oportunidade de vocês, né, por apresentação, pela apresentação e por tudo, né, queria agradecer muito ao professor Jocel por toda a força e paciência que teve comigo em decorrer desse trabalho. Muito obrigado mesmo. Pronto.
Vamos lá, né? Agora, né, eu vou passar a palavra para o pessoal da banca para eles falarem, né? Comentarem aí sobre a dissertação. Acho que quem for falar da banca, quem quiser ligar a câmera, eu acho que seria bom, né? Quem estiver falando, né? No caso, eu acho que eu vou começar com o nosso colega Valdinez, que é da UFCA, né? De fora da nossa universidade. Ele pode começar falando aí sobre a dissertação. Bom, todo mundo está me ouvindo, né? Caiu a conexão do Valdinez, Jocel. Eu acho que ele vai pedir para entrar de novo. Peraí, deve ter dado um problema. Tem que ver se nem a nossa. Não, PC, você está online. Estou ouvindo você. Ele entrou. Pronto, Valdinei, agora você está no ar. Liga aí seu microfone, Valdinei. O meu aqui, né? Foi. Agora sim. Sim, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Jocel e ao Valdemir pelo convite para ser parte da banca. Quando o Jocel me falou do tema, ele me convidou para participar da defesa, eu gostei muito do tema, que eu gosto dessa parte de aritmética, né? Toda essa parte, em geral, eu gosto bastante. Então, eu fiquei muito empolgado quando eu soube. E só que, com o tempo, comecei a ler o trabalho, né? O Jocel me mandou cedo a dissertação. Aí, eu acho que é um tema muito interessante, né? Essa representação de soma de quadrado. E quando eu comecei a ler, agora eu acho que eu vou, assim, eu vou ter que ser um pouco chato mesmo, né? Eu não queria ser chato, eu não gosto muito, mas eu acho que hoje não tem, vai ser um pouco inevitável não ser um pouco chato aqui agora, porque assim, com o tempo não fui, assim, a empolgação, eu comecei meio empolgado, mas depois diminui um pouco a empolgação e e com o passar do tempo, a leitura da dissertação ela ficou um pouco assim, um pouco pesada, porque teve uma coisa que me incomodou muito na dissertação, acho que o Jocel já falou para o Vladimir, acho que ele já sabe também, que é a quantidade de erros ortográficos que tem na dissertação. É muita coisa, acho que, assim, eu não sei o que foi que aconteceu, mas a quantidade de erros é muito, é um pouco acima da linha do aceitável, no geral. Principalmente a primeira metade, em geral o texto inteiro, mas principalmente a primeira metade está muito, assim, falta, eu até anotei, tudo que eu vou falar aqui eu anotei na dissertação, que inclusive eu já até mandei as correções para o Jocel, mas, assim, para falar bem geral, né, que eu não vou falar exatamente tudo detalhado, mas, por exemplo, tem frases inteiras que não tem uma vírgula em grande parte do texto, ou quando tem, não é exatamente corretamente empregado. A maioria, praticamente todas as equações não tem ponto final, e também isso ocorre muito no texto. Acontece alguma coisa, não tem um ponto, ou não tem... Isso, assim, eu acho que assim, o ponto e a vírgula, no geral, se fosse só isso, acho que seria até ok. Não seria ok, mas não seria tão incômodo quanto o problema é que o texto em si, ele não tem muita coisa que não tem muito sentido. As palavras estão ali, mas quando junta, não tem um sentido muito claro do que você quer dizer. Aí assim, eu não entendi, e é uma coisa que se perpetua o texto inteiro. Deixa eu ver. Inclusive, teve até alguns erros que tinha no slide também, que é o mesmo que se repete na... Eu sei que, assim, erro de português é uma coisa... Todo mundo erra, né? Quem nunca errou erro de português? Eu erro, todo mundo faz isso. Mas eu acho que na escrita, assim, principalmente no texto científico, é uma coisa muito delicada. Eu
quando você apresentou a nossa apresentação, deu para saber, Vladimir, que você sabe muito, você entende o que você está falando. Eu, pelo menos, senti na sua apresentação que você entendeu o conteúdo, principalmente porque esse tema, apesar de ser, como você disse na sua introdução, de ser um tema com a ideia inicial bem simples, mas o desenvolvimento é bem complexo. Exige uma matemática bem difícil para você entender. Você estudou muitos pré-requisitos, mas toda a parte matemática ela fica por trás da quantidade de erros de português. Então, quando eu fui lendo, você não consegue se envolver no trabalho. E tem muitos erros e aí fica um pouco desagradável a leitura. Então, eu sugiro assim, para você, quando terminar a defesa, revisar o texto 100%, ou então, em caso, procurar alguém, tem alguém que você conheça que domine essa parte para fazer uma revisão, porque isso é fundamental, né? É um texto que vai ser publicado num site que é nacional, e todo mundo vai ter acesso a esse site, todo mundo vai ter acesso ao documento. Então, esse tipo de erro, obviamente, assim, um erro ou outro, todo mundo comete, mas erros, assim, que são tão grandes que chega a ponto de incomodar, eu acho que não pode acontecer, né? Então, acho que você tem que, é uma coisa que deve ser primordial para você, quando terminar a defesa, você corrigir isso ou procurar alguém para lhe ajudar, caso você tenha dificuldade. Até porque, geralmente, dissertação de mestrado na matemática é o primeiro texto assim, grande científico que o aluno vai escrever. Eu não sei, acho que a maioria das graduações hoje não tem TCC. E aí os alunos escrevem muito pouco no geral, né? E aí essa carga ela vai aparecer no mestrado, porque falta de experiência na escrita acaba aparecendo mesmo, inevitável. E como o desenvolvimento do seu texto, assim, o conteúdo ele não é fácil, os erros eles aparecem bem mais. E quanto mais difícil é o trabalho, mais os erros vão aparecer, porque mais vai ser o mais gabaritado, digamos assim, vai ser o público daquele texto e ele vai ser mais exigente. Então, acho que é uma coisa assim que acontece, mas nessa proporção, eu acho que assim, tem que ser revisado muito. Uma coisa também que da parte do português é que você não usa parágrafo. E praticamente o texto inteiro tem um ou dois parágrafos, mas no geral você não usa nenhum. Eu não sei, talvez seja a configuração do seu LaTeX, mas assim, eu até cansei já. Teve uma parte do texto que eu desisti, que eu não ia mais contar os parágrafos. E vou deixar você depois olhar tudo, né? Já que você, assim, eu espero que você faça uma revisão. E essa da parte do português, ela incomoda um pouco porque, por exemplo, até demonstrações que elas são corretas matematicamente, mas na hora da escrita ela fica confusa. A demonstração do teorema fundamental da aritmética, eu não sei se, para mim, o português atrapalhou muito aqui. E aí não ficou, não tá errado, né? Mas o fato de não estar bem escrita fica ruim, né? A demonstração. E tem outros exemplos, né? Uma outra coisa, né? Assim, tudo que eu falei, eu coloquei detalhado eu escrevi na dissertação detalhado. Outra coisa é a formatação do LaTeX. Eu sei que eu acho que provavelmente esse deve ser o seu primeiro trabalho assim grande que você faz com LaTeX, né? Geralmente os alunos até chegar no mestrado não mexem pouco ou não mexem. Eu mesmo também, quando eu estava no mestrado, a primeira coisa que eu mexi no LaTeX foi justamente a dissertação. E no começo é um pouco difícil, né? Porque é uma coisa nova. Que você já tem que escrever um texto de um porte de uma dissertação num ambiente que você não conhece. Então é bem difícil. Mas dentro dessa atividade, eu ainda achei que o seu texto, no geral, a formatação ainda precisa melhorar um pouco. Sim, consideravelmente, na verdade. Porque tem muito. Mas assim, eu acho que é uma coisa. Eu acho que é um erro aceitável, né? É uma coisa que dá para corrigir. Basta você sentar um pouco
pegar alguns comandos, acho que é porque tem um comando que você não conhece, aí fica, tem ambiente também que você não conhece, aí fica um pouco estranho quando você escreve aqui. Por exemplo, uma coisa que é comum para qualquer professor faz isso, né? Quando você escreve alguma equação, uma conta muito grande, você costuma escrever aquela conta uma embaixo da outra, né? Você dá aula e acho que até para o aluno entende melhor, né? Quando você escreve uma equação embaixo da outra, isso na sala de aula todo mundo faz, eu faço isso também. Só que no texto científico, essa estrutura não fica boa. Quando você escreve aquele bloco grande de conta, fica um blocão no meio assim, e na lateral fica um espaço em branco. Isso aí não, assim, não é uma configuração boa para um texto científico. Você pode escrever isso tranquilamente na sala de aula, né? Até para economizar. Agora, num texto científico, é uma estrutura que não fica boa. E outros exemplos, eu não vou ficar apontando cada um. Por exemplo, uma coisa que você não usa é aquela. Eu vi que você usou no slide, que é aquele comando /dots, que é o comando que dá os 3 pontinhos. Você não usou em nenhum momento na dissertação. Você usou os 3 pontos do próprio teclado do computador. Aí tem que ser usado o comando /dots. Assim, eu não marquei todos, eu marquei, acho que nas primeiras 40 páginas eu marquei os que eu vi. Mas o resto, assim, a parte final eu comecei um pouco a desistir, porque basicamente a correção era a repetição do que eu já tinha feito. Então, você vai ver muito mais correções no começo do que no final. No final está bem menor, mas não significa que não deva fazer, né? Assim, tem várias coisinhas que... Assim, para mim, a seção mais grave é a da álgebra linear. Na verdade, da álgebra abstrata. Eu até marquei aqui. Álgebra linear com álgebra abstrata. Eu acho que misturou a configuração do LaTeX, que eu acho que não ficou tão boa, porque realmente matriz é uma coisa muito chata de digitar e de posicionar ela, porque ela nunca fica tão bonitinha assim no texto, né? Uma coisa meio assim, difícil. E aí eu acho que misturou matriz, equação e, no geral, a configuração não ficou boa. E aí eu acho que você poderia rever essa configuração do texto em si, né, do LaTeX em si, principalmente nessas duas seções, a de álgebra linear e de álgebra abstrata, que acho que ficou um pouco bagunçado, né? Também pela quantidade de conta que tem, pelo tamanho das matrizes, né? Ficou um pouco esquisito. Eu tentei detalhar o máximo que eu pude mas tem muita coisa. Quando eu comecei a ler, eu tava percebendo que eu tava perdendo muito tempo detalhando o máximo de correções possível. Aí eu acabei desistindo porque basicamente eu teria que reescrever muita coisa. Aí eu tentei colocar os comentários de uma maneira mais geral e eles vão, assim, a ideia é que eles se estendam para todo o texto. Toda coisa que você vê que cabe aquilo, você pode aplicar. Uma coisa também, que eu acho que ficou, assim, eu acho que ficou um pouco o resultado principal do seu trabalho, que é o método de Minkowski, que eu acho que ficou um pouco apagado, ele ficou muito no final, não que ele, assim, não que isso seja problema, mas ele ficou assim muito coadjuvante. Você fez ele lá e pronto, assim, eu não senti o peso dele no trabalho. Acho que poderia ter dado uma ênfase maior, com exemplos. Eu acho que assim, o exemplo que teve lá na última sessão, muito rápido, poderia ter dado uma ênfase maior nele. Enfim, eu não sei. Acho que para o leitor sentir realmente esse método, ficou muito para ser um resultado principal da tese, eu acho que ele ficou muito escondido, no geral. E também outra coisa que eu acho que ficou um pouco... que faltou muito foi a última, que era dos exemplos. E talvez que para mim, que por ser Profimate, se fosse outra coisa, eu não falaria isso, mas por ser Profimate, eu acho que a parte dos exemplos, ela tem que ser uma coisa, tem que ser mais valorizada. Tem que deixar um pouco mais acessível, ou não sei. Mas tem que colocar algo mais aqui, principalmente exemplos do método que você escolheu para ser o principal do trabalho, né? Poderia ter muito mais exemplos
do método Minkowski, eu acho que tem um ou dois aqui. E também ficou uma sessão muito bagunçada. Talvez poderia ser uma sessão só com exemplos de Minkowski, para poder dar uma ênfase maior para o resultado principal. E depois colocar outras questões, se for da sua escolha, colocar outras questões da UBMET que envolvam conteúdos que você abordou, mas dá um enfoque maior para os exemplos do resultado principal. Eu acho que ficou muito o método Minkowski, e depois você é tanta coisa na dissertação que você esquece que ele está lá, e no final tem um exemplo, mas assim, eu achei insuficiente. E também a conclusão, que eu acho que você não colocou, pelo menos na minha versão não veio. É um comentário final lá do último exemplo, que parece assim, tem um estilo de conclusão, mas não é exatamente uma conclusão do seu trabalho. Eu acho que faltou também a conclusão. Então, assim, é um trabalho que não é fácil. Eu senti que você sabe o que você está falando pela apresentação, só que ele está atrás de uma cortina, que é a configuração do texto e da gramática. Então, eu pelo menos eu não consegui ter aquele aprofundamento no seu texto, no que você quis passar, por causa desses dois erros, de que a gramática e a diagramação do LaTeX. A diagramação do LaTeX é comum, né? Porque é um ambiente diferente, mas o português, eu acho que no ponto como de uma dissertação de mestrado, nesse nível não pode ocorrer. Assim, um erro ou outro é totalmente aceitável, mas como está, tem que ser revisto o texto. Pra, assim, apresentar uma versão final boa para colocar para você deixar como legado, né? Como seu trabalho. Ok? Era só isso mesmo. Obrigado. Obrigado. Professor, eu agradeço pela preocupação na excelência, né, do trabalho. Também queria assim, dizer que muita coisa mudou de correção nesse sentido, né, porque o professor José conversou comigo da versão que foi entregue à banca à versão que já tem. Né? Então, muitas coisas foram corrigidas, né? Mas eu entendo que o senhor quer o melhor, né, que pode ser extraído para se colocar no site do Profemate, né, para mostrar que realmente é uma coisa de qualidade. Eu fico agradecido com as considerações e com a preocupação no trabalho. Eu sei que é chato essa parte, mas assim, eu pensei muito. Eu pensei muito, mas não tinha outro jeito, né? Eu tinha que falar disso. Mas enfim, né? Mas assim, Vladimir, você tem um trabalho, não é um trabalho fácil. A gente se engana. Quando toda vez sistemas de álgebra, de aritmética, que é um tema, soma de quadrado, ou então, eu fiz um aluno meu fez o último teorema de Fermat, era muito difícil o que ele fez. E, assim, todas elas são bem engenhosas, usam ferramentas que não são óbvias. Você entendeu o seu trabalho, só que você agora tem que dizer por quê, né? Porque o leitor que está lá, ele tem que se encantar do jeito que você se encantou pelo seu trabalho, as pessoas também devem se encantar. E aí cabe a você ter a malícia, digamos assim, de escrever bem para que os leitores, né, para que todo mundo se encante se orgulhe também, da mesma forma que você se orgulhou, todo mundo que veja aquilo acha que foi, nossa, que trabalho excelente, né? Mas assim, é algo necessário. Assim, encerrando, parabéns, né? Porque não é fácil. Não é fácil a dissertação, não são fáceis as disciplinas, mas você conseguiu. Agora, essa parte eu acho que, apesar das correções serem muitas, mas comparado com o que você já passou, vai ser mais fácil. Viu? Parabéns. Obrigado, Valdinez, aí pela participação, né? E todos esses comentários que você fez são válidos, né? E como eu falei para o Vladimir, a participação da banca é essencial para que a gente entregue ao final um trabalho de qualidade, né? Porque é o nosso nome que está em jogo. Então, todas as sugestões que a banca fizer, com certeza eles vão ser de muito valor para a melhoria desse trabalho. Como o Vladimir falou, só para reforçar, né? Realmente teve uma mudança já da última versão. Mas eu falarei na minha vez sobre isso. Passar agora a palavra para o professor Paulo César.
Já estou aqui esperando. Bem, boa tarde, pessoal. Eu agradeço aí ao Josel Boa o tarde. convite, né, pela participar da banca. Para o professor Valdinez pelas contribuições, e você não está sendo chato não, Valdinez, está vendo o seu trabalho enquanto avaliador de um trabalho, né, importante, né, de mestrado, né, em matemática. Então, o papel nosso é esse, né, de apontar que a nossa ideia é procurar melhorar o trabalho, né, essa é a nossa ideia, né, melhorar o trabalho. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha tela, que eu vou botar aqui a dissertação do Vladimir. Vocês estão vendo aí, né? Tá vendo aí, Vladimir, a tela do seu trabalho aí? Fala que eu não estou te vendo mais não, que eu estou com a minha janela... Tá vendo aí, Vladimir? Ainda não dá para ver aqui, eu acho que é só questão da internet. Espera aí, só desligar a câmera. Pronto, eu botei a apresentação de vocês, a tua apresentação, vocês estão tá vendo? Eu ainda não estou vendo o compartilhamento de tela, professor. Não vejo a tela do seu computador ainda. Oxe. Deixa eu parar aqui. Deve ser o problema do Valdinez. É porque eu estou vendo, eu acho que os demais devem estar vendo. Talvez, ou do Valdinez não, do Vladimir. Deve ser talvez a tela Talvez dele. ele tenha fixado a apresentação dele, aqui eu estou vendo também. Ele saiu da apresentação dele. Olha aí, Vladimir, se você realmente parou de apresentar, de compartilhar, eu acho que sim, né? Pronto, parei, sim. Pronto, Parei. agora tá aparecendo para mim aqui a apresentação do Paulo César. Paulo César está apresentando. Que é justamente o PDF, né? Eu tô vendo, eu acho que os demais devem estar vendo. Talvez o Vladimir não esteja vendo por algum problema de conexão, não sei. Você não consegue ver? Não, eu só vejo a minha tela mesmo. Não consigo ver o compartilhamento, não. Bem, mas vamos lá, ó. Bem, de qualquer forma, eu vou mandar isso daqui. Tá gravado. Tá gravando, eu vou mandar, né? E pronto. Você vai mandar para ele e vai estar gravado. Quando ele assistir, ele vai ver justamente o local que você está apontando. Pronto. Isso mesmo. PC, eu posso pegar depois. Pronto, mas vamos lá. Então, assim, tem algumas coisas que realmente, quando eu comecei a ler, né, no seu trabalho, tem muitos erros assim, de digitar. A princípio são de digitação, alguns de concordância verbal que você precisa fazer, a concordância, porque na sua apresentação você apresentou o mesmo erro de concordância verbal, né? Você queria falar o verbo no futuro e escreveu ele no passado, né? Então, tem que ter cuidado com isso. Mas o que me preocupa mais, né? Isso aí, Valdinez, que já tem uma experiência lá no Profimate da UFCA, é com relação a plágio, tá? Não quer dizer que o seu trabalho foi plagiado, mas tem uma coisa que me preocupa bastante, que é o seguinte: você está utilizando como base o livro de teoria dos números do Shocranian, né, lá da UNB. Não é verdade? Esse livro aqui, né? Certo. Pois bem, muitos resultados que você apresenta nessa parte do método de Minkowski, que eu vou logo na parte mais crítica, depois eu falo os outros. No método de Minkowski, tem muitas demonstrações que estão lá, que você colocou aqui, só alterando um pouco, trocando a ordem de como ele fazia, ou então juntando mais de um resultado em um só. E você não cita em nenhum momento no seu trabalho que você está fazendo isso baseado nesse livro, entendeu? E isso você tem que dizer, porque senão... A referência. Você tem que dizer, no início do capítulo 4, que é o método de Minkowski, você tem que dizer que esse material que você está fazendo nas sessões 4.1 e 4.2, eles estão sendo feitos baseados no livro tal, capítulo tal. Você tem que dizer isso. Porque senão, do jeito que está aqui, dá a entender que foi uma coisa que você criou, uma coisa nova sua, e não é. Tá entendendo? Então você tem que dizer isso. É a falta de experiência, professor, mas eu vou corrigir. Pois é, isso é muito preocupante, tá? Então você tem que colocar isso, tá bom? Com certeza. Beleza, outra coisa, concordando aí com o Valdinez, né, você, em muita parte do seu trabalho, você não coloca parágrafo, né, então você tem que fazer essa revisão aí, né, do que é
do que é parágrafo, quando realmente é parágrafo, quando não é parágrafo, que continua aquele parágrafo, né? Quando vai começar e quando continua o mesmo parágrafo, né? No início da introdução, você fala, né, que o trabalho é baseado no capítulo do Chocronian, mas é bom você colocar isso lá no capítulo que você está falando. Tá Certo. certo? Tá bom? Certo. Beleza. Aí vamos lá. Outra coisa, você disse que o trabalho está esquematizado na seguinte forma: seção. Não é seção, são capítulos, né? Na verdade, um trabalho de uma dissertação de mestrado é dividido em capítulos, não em seção. E não em seções, tá bom? Então você precisa corrigir isso daí. Tá bom? Tem alguns problemas de concordância, mas vamos aqui, né? Vamos aqui nas preliminares. Você enuncia várias proposições, não demonstra, não explica ao leitor por que não vai demonstrar, certo? Tem que explicar por que você não está demonstrando essas proposições, você não fala disso daí, né? E eu aconselho que, já que se você decide realmente, não, pessoal, eu não quero demonstrar a decisão sua de Jossel, mas coloque como referência onde o leitor encontra essas demonstrações. Por mais simples que elas sejam, mas tem que colocar onde o leitor pode encontrar essa demonstração. Tá entendendo? Certo? Sim. Porque assim, por exemplo, olha aqui a proposição 3. Você enuncia a proposição 3 e coloca aqui um exemplo. Uma pessoa que não tem uma experiência em matemática vai achar que isso daqui é uma demonstração. Né? Uma pessoa que não tem muita experiência acha que isso é uma demonstração de matemática. Na verdade, não é. Né? É só uma exemplificação. Né? Então, você teria que colocar isso daí com mais clareza. Tá? Então, assim, todos esses teoremas aqui que você está colocando, né, pelo menos até os 6 que são realmente bem, bem triviais, você precisa dizer por que não vai demonstrar e colocar onde o leitor pode encontrar essas demonstrações. Por mais bestas que elas sejam, isso tem que ser colocado. Tá bom? Então, vamos prosseguir. Né? Outra coisa, né? Como o Valdinez falou, você está esquecendo de pontuar as suas equações. Né? Você põe a equação e não pontua, não põe vírgula, não põe ponto. Tem que ver isso. Né? Novamente aqui, ó, você tem duas coisas aqui que não tem parágrafo, ó, tá? Aqui, né, ó, e aqui não tem parágrafo. Isso precisa ser colocado. Tá bem? Vamos lá. Vamos prosseguir que tem umas partes aqui. Bem, você fala aqui do princípio da boa ordenação, mas você não enunciou em nenhum momento esse princípio. Tá? Então, eu acho interessante você ou colocar como rodapé o que é o PBO, ou definir, ou então enunciar o que é o PBO, tá certo? Tá? Você só fala dele aqui, mas você em nenhum momento você disse quem ele é, né? Não define, né? Não apresenta quem é o PBO, que é um resultado muito importante da matemática. Certo? Beleza. Vamos lá. Bem, aqui nessa demonstração, não sei se isso é uma demonstração ou o que é, na proposição 7, né? Você faz essa conta aqui, e como o MDC entre A e C é igual a 1, mas como você não disse no momento que o MDC de A e C era igual a 1. Né? Você tinha que ter dito assim, sejam A e C, né, números inteiros, cujo MDC seja 1. Aí continuaria fazendo as contas, entendeu? Porque no momento você fala isso antes, só aqui. Aí não tá bem, tá? Vamos prosseguir. Pronto. O treino fundamental da aritmética, ele é muito importante no seu trabalho, tá? E essa demonstração, ela não tá boa. Você precisa refazer essa demonstração, porque você coloca, ó, para n igual a 2 verificado esse caso base. Mas como assim verificar? Você diz aí, não, como 2, né, ele é um número primo, então já está resolvido. Aí, vamos lá, e vamos supor, né, então vamos supor agora n maior do que 2, né? Aí, caso n seja primo, não há o que fazer. Se n
não for primo, aí você vai, desculpa, é assim, para n igual a 2, ok, porque 2 é primo, então está resolvido. Aí, se n for primo, nada o que fazer. Agora, suponhamos o resultado vale para todo número natural n menor do que, para todo natural menor do que n. Aí, n sendo composto, aí você vai escrever como esse produto dois camaradas, como n1 e n2 é menor do que n, aí você vai fazer todas essas contas. Tá? Então, você tem que refazer esse teorema aqui, ele não está legal essa demonstração. Tá? Precisa refazer essa demonstração aqui, ela não está legal não, de jeito nenhum. Tá? Ele é fundamental. Novamente aqui, ó, faltou o parágrafo. Tá? Então, você precisa refazer essa demonstração aqui desse teorema. Ela não tá legal isso daqui. Tá bom? Vamos lá. Bem, aqui vamos passar, que é só mais de digitação. Aqui, como você vai falar do sistema completo de resíduos módulo M. Essa definição ela não está completa. Tá bom? Vocês estão me ouvindo aí, né? Sim, estamos ouvindo. Ah, beleza. Então, assim, essa definição, não sei se vocês já ajeitaram, mas ela não está completa, tá? Porque um conjunto completo de resíduos módulo M, tá? Ele é formado por M elementos, né? M menos 1 elementos, desculpa, onde qualquer M menos 1 caras que eu pegar será congruente a esses daí, e 2 a 2, eles não são congruentes módulo M. Então, falta você colocar isso daí, né? Aí você vai ter que o 0, 1 até o menos 1, ele vai ser o menor conjunto, vai ser o seu menor sistema completo de resíduos, esse conjunto aí. Então, precisa definir melhor isso daí. Eu sugiro olhar lá no livro do Burton, né, de teoria dos números, que lá ele define melhor, né, o sistema completo de resíduos módulo M. Tá bom? A minha sugestão aí. Tá? Muito bem. Aqui, esse corolário aqui ele é muito importante e eu acho interessante você demonstrá-lo. Tá? E aí, tem uma coisa aqui que não tá boa. Quando você coloca aqui, ó, para todo, né, N natural, né, deixa eu só tirar aqui esse negocinho aqui. Para todo N natural com M maior do que 1, se A mais B é congruo a 0 módulo M, então A elevado a N é congruo a B elevado a N módulo M. Aqui não seria A elevado a N congruo a menos B elevado a N módulo M? Né? Acho que seria dessa forma, né? E não desse jeito, porque a demonstração, se for realmente desse jeito corolário, eu queria ver a demonstração dele. Se não, se for como eu estou falando, que você pega A mais B congruo a 0 módulo M, então você vai ter que A vai ser congruo a menos B módulo M, e eleva tudo isso a N, e aí acabou o corolário. Se for desse jeito, ok, mas senão você tem que fazer essa demonstração, porque na minha concepção não é isso daí não, tá? Aí outra coisa, a verificação de 2. O que é esse 2? O que é verificação de 2? O que é isso? Eu estou entendendo aqui que você está servindo a esse corolário. Eu acho que é isso. Então, se for, você precisa usar aquele comando /label para poder você batizar, rotular o corolário. E aqui embaixo você faz um /ref, né, que você referencia ele. Tá bom? Porque a verificação de 2 o quê? O que é esse 2? Porque, a princípio, quando eu li isso daqui, eu fui procurando uma equação que estava rotulada como número 2. Aí depois foi que eu entendi que, na verdade, está falando do corolário. Então, isso precisa ser reescrito. Tá bom? É o corolário 2 mesmo, professor. Pois é, mas do jeito que está aqui, tudo bem que a gente entende, mas mais na frente você faz essa mesma escrita e não dá para a pessoa entender. Certo, eu vou corrigir. A demonstração do corolário 2 pode ser feita dessa maneira. Aí você usa o /label,
e um barra ref, que aí você fica seguro de que aquela referência vai estar correta. Tá? Você com certeza sabe como fazer isso, ele te ensina. Tá? Bem, outra coisa. Eu não, assim, é uma questão mais minha, aí você decide se quiser. Esse se só se, para mim isso é coisa de preguiçoso. Você escrever se e somente se, isso acontece. Tá certo? Tá? Esse se só se eu acho muito feio, né? Mas aí acho que é uma escolha sua e do seu orientador. É mais elegante, mas escrever se e somente se, fez aqui é coisa de preguiçoso para mim. O cara escreve se só se, tá? E outra coisa, esse resultado você usa bastante ele é muito importante, tá? E é interessante você demonstrar. Ou então, você indicar onde está essa demonstração, tá certo? Porque ela é uma demonstração bem interessante, eu suponho. Tá bem? Vamos lá. Muito bem. Aqui está uma coisa que não está bem escrita. Você coloca assim, então, 12x por 15 módulo 9, uma vez que sabemos que 12 é uma solução, que de 2 é uma solução. É assim, uma vez sabemos que x0 igual a 2 é a solução da congruência, né? Eu entendi que era isso que eu queria dizer, mas você precisa escrever isso melhor, tá bom? Bem, esse teorema aqui, eu sugiro também você demonstrar, tá? Porque ele é bem interessante e é um teorema muito importante, né? Que você vai usá-lo lá na frente, tá bom? Bem, Muito bem. Vamos lá. Outra coisa, ó. Aí, ó, sendo x0 a única solução de 4. Se x0 é a única solução do corolário, se está no corolário 4, né, então x0 é chamado... Aí tem essa expressão que vocês utilizam de inverso multiplicativo. E existe outro tipo de inverso? Eu só conheço inverso quando eu trabalho com multiplicação. Não existe outro tipo de inverso. Tá? Quando eu trabalho com adição, aí eu falo de simétrico. Tá? Então, muitas vezes isso daí é um vício de linguagem que precisa ser consertado. Tá? Quando eu falo inverso, eu me refiro à multiplicação e acabou. Não é negócio de inverso multiplicativo. Tá certo? Então, corrigir isso daí. Bem, aí no corolário 5, você chama de R um conjunto reduzido. O que é um conjunto reduzido? Você não definiu em nenhum momento o que é um conjunto reduzido. Você falou que é um conjunto completo de resíduos módulo M. Mas o que é um conjunto reduzido de resíduos módulo M? Tá? Você não definiu em nenhum momento para trás do seu trabalho. Tá? Então, precisa consertar isso daqui. Tá bom? Aí, tá. Aí você começa essa seção aqui, né? Congruência quadrática. Você coloca, nem sempre haverá soluções, congruência do tipo... Tá vendo que a frase está meio sem sentido? Isso é natural acontecer, porque às vezes quando a gente está tão envolvido no trabalho que as coisas que a gente escreve para a gente está clara, mas para o leitor não está. Certo? Aí você precisa deixar isso claro para o leitor também. Tá? Bem, aí você fala aqui, continuando aí, quando você vai falar de alguns resultados de congruência quadrática, aí você coloca, seja o número natural A, ele será resíduo quadrático módulo 2. Aí eu fiz a seguinte pergunta, mas então por quê? Qualquer número natural A vai ser sempre o resíduo quadrático módulo 2? Ou seja, toda vez que eu pegar x ao quadrado com A módulo 2, isso vai ter sempre uma solução? Tá? A minha pergunta é essa. Oi? Tá? Eu ia falar que, na verdade, ficou incompleto aí. Eu esqueci, ou, na verdade, não escrevi o restante da sentença. Tá bom. Ok.
Aí tem algumas coisas que eu sugeri você demonstrar, mas vale aquilo que eu falei. Se você não demonstrar as proposições, indique aonde está a demonstração. Tá certo? Certo, professor. Muito bem. Aí, novamente, o se, somente se. Aí, aqui, quando você fala do critério de olha, você enuncia o mesmo, né, e você dá uma referência onde ele está, né, eu suponho. Aí você vai fazer o exemplo logo após o critério. E você troca aqui as coisas, né? Porque a ideia aqui do critério de olha é decidir quando que um certo número natural A vai ser um resíduo quadrático módulo P. Tá certo? Ou seja, quando é que ele vai ser uma solução. Tá certo? Aí você fala o seguinte, que uma vez que x ao quadrado congruente a 2 módulo 47 tem solução, então 2 elevado a 26 é congruente ao módulo P. Não, não é isso. O que você quer é assim, como 2 elevado a 26 é congruente ao módulo P, então a equação x ao quadrado congruente a 2 módulo 47 tem solução. Tá certo? Porque senão o critério não é interessante. Porque se o critério só servir para quando eu já saber qual é a solução, não faz sentido. Tá entendendo? E assim, você quer mostrar a eficácia desse critério. Só que o seu exemplo aqui, ele não mostrou a eficácia do critério. Tá bem? Então você precisa ver isso daí. Tá? Tem mais coisas aqui que eu queria colocar, mas para não alongar muito, eu vou mandar isso aqui para vocês, e aí você vai ver. Bem, aí quando você vai falar do número, do símbolo de Legendre, né? Aí você, depois que você define o símbolo de Legendre, você coloca assim, em particular, o símbolo de Legendre 1P é sempre 1. Aí eu pergunto, então x ao quadrado com a 1 módulo P tem sempre solução? Né? Ou seja, o símbolo de Legendre, quando A é igual a 1, vai ser sempre 1, então vai ter sempre solução? Essa é a minha pergunta. Porque eu nunca estudei essas coisas aqui, aí eu estou lhe perguntando, né, se de fato isso aqui acontece. Bem, aí novamente, teorema 4, você não demonstrou e nem coloca a referência de onde está. É interessante colocar. Tá? Aqui é mais formatação, vamos passar adiante, porque tem muitas coisas aqui que eu vou mandar, é a coisa mais simples. Mas tem algumas coisas que a gente precisa falar mesmo. E o trabalho nosso é esse, né? Novamente, com certeza. só se... Tá? Deixa eu ver. Como observado em 5. Qual 5? O que é esse 5? Tem aqui depois do exemplo 5. Né? Muito bem. Tem uma parte aqui que você vai falar, que você, pronto, na parte de álgebra abstrata, que você vai definir a ação de um grupo sobre um conjunto. Toda vez que a gente fala de um grupo, o grupo está sempre atrelado à operação dele. Em nenhum momento da sua definição você disse qual é a operação do grupo. No item 2i, você coloca um ponto aqui, G1, G1 ponto, G2, estrelinha S. Eu entendi que a operação de G deve ser esse ponto aí, mas você tem que dizer. E mais, e além disso, além de você botar esse ponto, tem que ter um cuidado, porque a pessoa que vai ler vai achar que esse ponto aí, o seu grupo é multiplicativo. Então é bom você colocar, ao invés de botar ponto, coloque um asterisco, porque aí qualquer operação. A não ser que realmente esse seu grupo seja multiplicativo. Se ele for, você tem que dizer isso. Tá? No caso, é a multiplicação mesmo. Esse grupo é multiplicativo, esse G? É multiplicação de matrizes. Então você tem que dizer. Mas a priori, essa definição aqui não está amarrando nada, não. Que G é um grupo de matrizes, não. Tá certo? E além disso, para ser um grupo... Aí você tem que ter mais cuidado ainda, porque é o seguinte, se você está dizendo que G é um grupo de matrizes com a multiplicação, esse grupo aí tem que ser bem restritivo, né? Porque todas as matrizes têm que ser invertíveis dentro desse conjunto. Aí, PC, eu acho que ele quis colocar uma definição geral e mais para frente especificar. Não, tudo bem. Só que não ficou claro. Então, nessa geral aqui, ele tem que colocar quem é a operação de G. E no caso diz que é um asterisco qualquer, pronto, tá entendendo?
Um operador qualquer. Põe um asterisco aí, tá bom? Tudo bem, professor. Muito bem. Bem, aí eu vou meio que parar por aqui, porque tem mais outras coisas, mas aí eu mando para você que é mais questão mesmo de formatação, de sugestão, tá certo? Para melhorar. Agora, uma última coisa que aí eu também concordo com o Valdinez, é o seguinte, é que o seu resultado principal ele ficou meio apagado mesmo. E faltou poucos exemplos com relação ao método de Minkowski no seu trabalho. Tá? Isso daí ele precisa ter maior um destaque. Né? Porque o título do seu trabalho é justamente o método de Minkowski, né? Para você resolver somas de escrever como soma de quadrados. E ele ficou meio que apagado. Até os exemplos, né? Ficou meio fora, né? E outra coisa, e aí eu proponho outro desafio para você, que é o seguinte, encontrar questões de Olimpíadas que você consiga resolver utilizando o método de Minkowski. Tá? Porque esse é um trabalho do Prof. Mate, então ele precisa ter, de alguma forma, uma aplicação em sala de aula. Tá? Como você está se propondo a aplicar isso aplicar isso para aulas olímpicas, né, para preparação em Olimpíadas, então eu sugeriria você procurar questões, não sei se isso não deve ser fácil, eu suponho, mas procurar questões que tenham, né, como aplicações, né, o método de Minkowski, né, para poder o seu trabalho realmente ficar interessante, porque esse seu trabalho ele tem um resultado muito pesado, né, assim, é um trabalho que envolve uma matemática muito pesada, esses conjunto SL aí, eles não são triviais, SH, né, forma bilinear, então são resultados bem pesados que você precisa, né, levar isso para a sala de aula, né, e aí você vai levar como? Usando as aplicações, né, como é que funciona o método de Minkowski, e aí você aplicar. E aí você tem que procurar esses exemplos de Olimpíada, né, para poder a coisa ficar melhor, tá bom? Tem uma demonstração aqui que você faz, eu não me lembro agora onde é, mas eu vou mandar a pergunta para vocês. Onde você faz uma consideração lá de somente um caso, em que A e B são pares. Mas lá nesse teorema, você vai ver quando eu mandar, pode acontecer deles serem ambos ímpares também. Falta você verificar esse caso. Tá? Não lembro agora qual é, mas aí a gente vê. Tá bom? Mas assim, eu quero dar os parabéns. É um trabalho difícil, né? Na verdade, você hoje orientar TCCs do Prof. Mate, né, é bem complicado, né? Porque é um programa que já existe há muito tempo e você encontrar algo de diferente para você aplicar em sala de aula é não trivial. Né, vocês, José, escolheram um tema bem difícil, né, assim, matematicamente falando, ele é bem carregado, né, porque envolve teoria dos números, envolve álgebra abstrata, envolve álgebra linear, né, então é bem delicado, né, e aí fica esse desafio de você enriquecer mais a aplicação do método Minkowski, tá? O desafio de vocês agora é esse, né, dar mais exemplo de aplicação do método. Tá bom? Pronto, é essa a minha contribuição aí. Obrigado, José e Vladimir. Obrigado, PC. Eu fico grato pelas considerações dos professores, o Valdinez e o PC. Eu vou, sim, né, atender todas as demandas que vierem, eu vou fazer todas as correções. Né. Eu peço também, desculpa não estar contento, porque, na verdade, é a falta de experiência. Também, no meu caso, a sobrecarga e outros fatores. Eu sei que nada justifica isso agora, mas tem tempo e eu vou assim mudar e atender o que é pedido lá nas correções. Isso aí depois no final de semana, você está relaxado, você vai fazendo,
né? Ele vai saindo várias. É sim. O mais Agora, difícil com tu já os fez que foi. O mais difícil tu já fez que foi escrever, né? A danada, né? Agora é só fazer os reparos, né? Que precisa. tá, Tá bom? tá bom, professor. Pronto, agora eu vou entrar aqui, né, para fazer as minhas considerações. Certo? Certo, professor. Acho que vocês estão me vendo aí, né? Bem, deixa eu só botar a tela aqui. Estão me ouvindo e vendo? Acho que sim, né? Sim, professor. Eu estou vendo e ouvindo. Tudo bem. Bem, as minhas considerações, só realmente, primeiro agradecer a participação de vocês, né, de PC, Valdinei, por ter aceito, né, e falar aqui também algumas coisas em relação ao que vocês apontaram. Realmente me incomodou bastante esses erros na escrita, né, eu sou muito rigoroso com essa questão de escrita, né, porque, em geral, eu tenho a sensação que os matemáticos se comunicam muito mal, assim, na fala, nas explicações, às vezes, assim, na divulgação das coisas, comete esse erro, alguns, assim, é uma tendência, às vezes, mas eu gosto muito daqueles que têm essa preocupação de melhorar a comunicação, tanto na escrita quanto na fala, né, porque a gente, como professor, principalmente, tem que ter esse cuidado de que a gente fala e do que a gente escreve. Aí, esse, para mim, foi o que o Valdemir mais pecou, foi na escrita. Porque, assim, esse tema ele é difícil, aí eu só escolhi esse tema para o Vladimir porque eu sei que ele era capaz de fazer o trabalho, né? Ele pediu um trabalho de álgebra, né, que ele gosta, de aritmética, trabalhou com a Olimpíada, e eu queria um tema que fosse interessante, que não tivesse muito saturado, né, que já tivesse muito batido, mas ao mesmo tempo que tivesse alguma ligação com a Olimpíada, coisa do tipo. E esse eu encontrei porque é um tema que eu já tinha olhado no livro, eu tenho esse livro, do Shokranian, e eu achei interessante colocar para ele, mas sabendo que dava de conta, né? Eu sabia que desde o começo ele iria dar de conta, porque a gente da URCA, né, nós aqui alguns, eu, Mário, PC talvez, a gente já fomos professores do Vladimir na graduação, a gente sabe que ele é um aluno bom nosso, né? Prata da casa aí, que ele se destacou, né, na graduação por ser um aluno aplicado. E eu tinha certeza que ele ia dar de conta. Então a questão é só assim, realmente ele foi escrevendo, aí justificando assim um pouco de a gente ter enviado isso com erro, né? Mais culpa minha. A gente estava preocupado com essa pandemia, com a questão do prazo. Será que o prazo do Profimato vai ser estendido? Não vai? A gente tinha ali o miolo da dissertação escrita, mas não sabia se estava tudo certo. No sentido de que, será que vai realmente ser esticado? Será que eles vão indicar que a gente que já tem uma dissertação mais ou menos encaminhada faça a defesa online? Aí foi o que eu acabei propondo, né? O PC me disse que tinha como a gente fazer online. Aí, desse jeito, a gente disse, não, pois vamos fazer a defesa online, mas a gente tem que fazer dentro desse prazo que vocês têm, que é até julho. Aí a gente pegou e eu também estava correndo atrás de fazer o template. Aí já justifica uma das coisas que vocês falaram, a formatação do texto, né? A formatação do texto, ela saiu realmente com uma estrutura um pouco feia, porque eu fiz esse template meio de última hora, assim, eu peguei um modelo da UFG, né? Aí eu trabalhei ele com as adaptações, com algumas modificações. Aí alguns pacotes eu não inseri, tanto é que depois que a gente mandou isso para vocês, eu melhorei um pouco a formatação, que ele ficou um pouco melhor. Aí surgiu aquele erro dos parágrafos. Esse template ele ficou sem colocar os parágrafos, então ficou aquela coisa feia, sem o recuo dos parágrafos. Aí eu sugeri ao Vladimir fazer umas mudanças, mas ele fez alguns, mas não fez tantas. A questão dos erros de escrita, principalmente nas preliminares, né, nos capítulos iniciais, também eu tenho que puxar um pouco a orelha do Vladimir, porque eu fiz uma leitura maior na parte final, né, ali onde tem um método, pedindo principalmente que ele se preocupasse com essa questão de plágio. Não é para copiar o livro, é para mencionar que o tema foi tirado do livro e dar uma contribuição a mais. Por exemplo, se você pegar o resultado original do livro, alguns teoremas aí, ele faz como livro, faz uma modificação só na escrita,
Mas tem um teorema que ele até apresentou hoje no corolário, que o livro lá não faz, foi aquilo que ele falou que seria muito trabalhoso o cálculo, o Vladimir fez aí na apresentação, e eu até sugeri ele colocar na dissertação, é claro, já que é um exercício que o autor lá deixa para os alunos fazerem, e o Vladimir sabe como faz. Aí sugiro, aí, falando ainda nesses erros, né, de escrita, realmente, quando eu fui fazer as correções para mandar para a banca, eu não olhei essas preliminares, essas partes inicial, dei uma olhada por cima, e vou mandar e pronto. E depois que eu fui começar a ler, como o pessoal da banca, né, realmente olhar o que estava escrito, foi que eu realmente fui identificar que tinha muito erro, né, muito erro de escrita, muito erro de português, frases que ficam um pouco confusas de você entender o que está querendo dizer. Tem parte lá que você escreve de uma forma errada mesmo a palavra, então tem que ter esse cuidado aí de corrigir tudo, porque senão vai dar uma impressão muito ruim para quem olhar para essa parte principalmente, né? Em relação a coisas mais específicas, né? Eu vou compartilhar aqui a tela, deixa eu ver aqui, porque aí eu posso apontar aqui algumas coisas mesmo que eu também posso sugerir. Deixa eu ver aqui. Acho que vocês devem estar vendo aí, né? Eu estou vendo, viu? Certo. Vladimir, eu peguei aqui uma versão, eu não fiz anotação aqui, porque o que eu posso passar para o Vladimir está no outro arquivo. Por exemplo, mas eu quero destacar aqui umas coisas que ele colocou, bem aqui na parte final. Tem uns resultados que, por exemplo, isso que eu acabei de falar, né? Tem que pegar o que o livro lá fez e melhorar, porque você pegando o livro mesmo original, ele já é um pouco confuso nessa parte, mas porque ele joga esse monte de teorema, um monte de emenda, um monte de resultado assim, um atrás do outro, e tem uma hora que você fica sem entender por que ele está colocando esse monte de resultado. Mas para que vai servir esse monte de coisa mesmo? É só um amontoado de resultado, de teorema, sei lá o que é isso, mas como é que isso fica fácil de entender? Aí, eu acho que é o ideal, para quem vai escrever uma coisa desse tipo, é tentar clarear o máximo possível quando o tema é difícil. Nesse caso aí, assim, você pega um tema como esse e o livro, a origem que você está olhando já está um pouco confuso, então a sua ideia, assim, o seu papel, né, que vai escrever, é justamente tornar aquilo mais uma coisa mais didática, né? Tentar fazer mais didática. Que é essa coisa que eu sugeri para o Vladimir fazer. Não, vamos deixar essa coisa esse material mais didático. E sempre reforçando que você está totalmente baseado no livro, né? Realmente ele colocou lá na introdução, mas seria realmente bom colocar aqui. Essa coisa também me incomodou, como o PC falou aí, dele colocar os teoremas lá nas preliminares e não citar nada assim, em relação de onde é que vem o resultado, né? De onde é que ele tirou aquele resultado. Tem que realmente colocar a referência. Sim, eu acabei tirando aqui, deixa eu voltar. Esse teorema que eu acabei dizendo, quero destacar uma coisa aqui específica, deixa eu só encontrar aqui, viu? Ele provou aqui na apresentação, mas não está aqui na dissertação, só um minuto. O Vladimir sabe o que eu estou falando. Eu já conversei com ele. Ele fez hoje na prova e não escreveu aqui, ou pelo menos eu dei uma sugestão para ele, mas a sugestão só... Pronto, esse aqui. É o Teorema 15. Pronto, é esse aqui, ó. Que você... Aqui realmente foi uma sugestão, né? A gente tinha conversado que era como fazer, mas não está feito, né? É só uma sugestão. Mas você fez, eu vi aí na apresentação, você apresentou, mostrou que realmente é só conta mesmo assim, que não tem tanta necessidade, mas você tem que mostrar que você sabe fazer com detalhe. Aí, do jeito que você colocou na apresentação, você põe aqui, certo? Outra sugestão minha aqui, na sua apresentação, você botou até o gráfico lá, aquelas formas binárias, você pode colocar aqui também como um anexo, né? Aí, justificando também, eu estou meio misturando aqui umas sugestões como umas justificativas. Sugestões do que eu quero que ele melhore e justificando algumas coisas que os outros membros comentaram, que eu acho que alguma parte é culpa minha. Por exemplo, essa questão do modelo que eu peguei não tinha uma conclusão.
pessoal não fazia uma conclusão, porque existem uns modelos de dissertação que no final tem um parágrafo, uma seçãozinha última voltada para a conclusão. A gente não fez isso, né? Eu peguei um modelo que não tinha isso, então foi uma falha minha. Tanto essa questão da diagramação, né, dos parágrafos, foi eu que fiz esse template, e realmente ele assim, ficou com essas lacunas aí para ser preenchidas, né, para melhorar. O que eu reforço realmente é que ele vai fazer essa correção ortográfica, esses teoremas que ele não provou lá em cima, colocar as referências àqueles que ele não vai provar, principalmente aqueles que são mais batidos, assim, que talvez sejam mais simples, ele não queira fazer a demonstração, mas ó, faz uma proposição assim, sempre comentar a referência pela qual. E unificar essas notações, porque às vezes eu acho que ele tirou essa parte preliminar do livro do Prof. Mato, né? Aquele livro base do Prof. Mato, que é o que a gente usa na aritmética. Mas aí tem que unificar a notação com a parte lá final para não ficar muito estranho. E essas referências que ele faz, as proposições, os exemplos, as equações, realmente tem que melhorar, né? Isso aí tem que fazer tudo essas mudanças. E, como eu falei, né, pode melhorar a inclusão dessas coisas que você apresentou hoje, né? O gráfico. Deixa eu só voltar aqui, né? Eu vou sair aqui da apresentação, certo? Opa. Você está apresentando. Parar a apresentação. Ficou um efeito legal, José, aí. Foi sem querer. Eu cliquei aqui uma coisa, não sei o que foi que eu fiz. Entendeu ao infinito. Bem, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu anotei aqui alguma coisa, né? Os erros de português, todo mundo viu isso, né? Ficou claro. Isso daí me incomodou realmente. Quando eu olhei, o Valdinez mandou para mim as sugestões dele, rapaz, quando eu abri, eu tomei um susto de tanta coisa que tinha para ver. Aí eu fiquei até com vergonha, assim, rapaz, tem que consertar muita coisa mesmo nessa escrita aqui. Mas enfim, né? Já tem muitas sugestões aí para ajeitar. Em relação à escrita, eu não vou falar muita coisa no que diz respeito a isso, porque nós três já observamos essa parte aí que foi o que ele mais falhou. Na versão que ele tem hoje, eu sei que muitos desses erros já foram corrigidos. Porque depois que a gente enviou, né, a gente tem esse mês aí, eu acho que eu coloquei no início do mês, de lá para cá eu já passei um bom tempo lendo para poder a apresentação de hoje e identificando muitos desses erros. Eu já corrigi vários, mas mesmo assim ainda estão muitos lá. Eu já olhei pelas sugestões do Valdinez, que tem alguns lá, inclusive, que eu já corrigi, né, na minha versão, que eu vou passar para ele também. Mas, no geral, é isso, né? Essas recomendações aí que eu sugiro que você, Valdemir, você realmente faça. E meu compromisso com o pessoal da banca é que realmente a gente só envie quando você tiver feito tudo isso que a gente pediu. Eu vou até repassar depois, quando você fizer as correções para eles, certo? Bem, e no mais é isso. Acho que eu não tenho tanto o que dizer. Eu só agradecer de novo ao pessoal da banca, reforçar aí o trabalho do Vladimir. Ele teve muito trabalho, ele se dedicou. Teve essa limitação do LaTeX, porque ele veio aprender realmente fazendo, ele não sabia usar, ele veio usar agora, e não conhece muito assim de pacotes, de formatação, e isso ele ainda continua aprendendo. Eu ainda posso ajudar ele a melhorar essa parte aí da escrita. Outro erro também meu é porque também essa minha primeira orientação do Prof. Mate, e algumas coisas eu deixei passar um pouco por cima, né? Não, eu me concentrei mais no quesito se ele está sabendo o que ele está fazendo, né? Porque algumas horas ele queria fazer algumas coisas. Valdemir, você sabe entender, está entendendo as demonstrações, sabe isso, sabe aquilo? A gente reuniu algumas vezes no semestre passado, antes dessa pandemia, e eu tirei algumas dúvidas dele na lousa, né, em relação a essa parte de álgebra abstrata, em relação a essa parte de álgebra linear também. Mas é isso, né? Eu sei que ele sabe, matematicamente ele sabe dessas coisas, mas a formatação, a escrita, a comunicação escrita da dissertação, ela pode ser melhorada. Bem, eu acho que é isso aí. Eu acho que pelo trâmite
da dissertação, a gente pode, se alguém que está assistindo quiser fazer um comentário ou uma pergunta, falar, né? Já que a gente tem a plateia aí, né? De quem está online. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta para o Vladimir, aí depois que fizer essa pergunta ou esse comentário, aí eu acho que a gente tem que entrar numa sala, só eu e o pessoal da banca, para fazer a avaliação. Alguém aí quer se manifestar, quer dizer alguma coisa? Só ligar o microfone e falar. Isso é se eles estiverem aí perto, né? Talvez o pessoal deixou o microfone ligado, desligado, a câmera, só para marcar a presença e sair. Tô brincando. Tô brincando. Sobre essa questão das conclusões finais, né, da conclusão final, numa dissertação de mestrado, geralmente não tem, né, em matemática, né? É só mais no profissional é que se fazem, né, essas considerações finais, mas geral não tem, né? Eu, particularmente, eu não... Na minha dissertação de mestrado e doutorado, eu não vi consideração final, não, né, no meu trabalho. Esse negócio depende, na minha opinião, muito de lugar para lugar, né? Porque, por exemplo, depende muito do template. Eu peguei vários templates de várias universidades. Esse nosso, ele é muito parecido com a UFG, a Federal de Goiás, que foi até um aluno que me mandou, certo? Um aluno que me mandou, do Prof. Marco, o Vicente, né? O Vicente estava trabalhando, ele encontrou um modelo e ele me sugeriu. Aí eu fiz pequenas alterações, né? Aliás, só na frente, na capa, nas referências bibliográficas, e depois disso, dessas referências, dessas pequenas alterações, eu sugeri para o pessoal da URCA, né, os professores, se alguém quisesse fazer alguma sugestão, alguma modificação, mas só que ninguém acabou comentando nada. Aí não, bem, o pessoal ou não olhou, ou então achou bom. Então, deixa assim mesmo. Mas como é nossas primeiras defesas, a gente pode, ao longo das próximas, ir melhorando, né? Depois mesmo que a gente enviou para a banca, eu já fiz algumas alterações, eu já fiz algumas pequenas mudanças no template mesmo, mas assim, mudanças bobas, só de estética mesmo. Mas que a ideia é sempre contribuir para deixar ele melhor. Essas conclusões, como considerações finais, eu vi que depende muito de lugar para lugar. Existem modelos muito diferentes dessas dissertações de Prof. Mat. Assim, muito. Tem uns aí que eu vi assim, com um estilo muito... que não parece até de matemática, assim, com a apresentação. O nosso é parecido um pouco, é uma mistura desse da UFG com o da UFC. Eu digo UFC porque, como eu tinha a minha de doutorado, mestrado lá da UFC, eu vi que elas eram um pouco parecidas. Aí eu meio que adaptei uma mistura aí, fiz a mistura das duas, né? Aí algumas têm essas considerações finais, conclusão, outras não. Eu acabei optando por não. Eu pensei que não, tem o resumo lá na frente, tem a introdução, eu acabei optando por não colocar. Mas, enfim, a gente pode decidir isso, né, entre nós e, se achar que é necessário, padronizar. Isso daí é uma decisão do colegiado, né, que a gente vai ver se realmente precisa, né? Fala aí, Valdinei, quer dizer alguma coisa? A minha do mestrado não tinha conclusão também. Só essas da UFCA que vem tendo, as do Prof. Mat, aí eu falei, não, talvez, né, deva ter. Uhum. Mas eu acho que também é opcional, não é nada obrigatório, não. Exato, é opcional. Como o José falou, depende muito do modelo que a instituição adota, né? Uhum. Por exemplo, nós nas referências a gente não usa a ABNT, a gente usa Vancouver ou então a AMS, né? Tem até que depois padronizar isso daí com relação às referências, porque a da ABNT é horrível. Inclusive, eu já peço ajuda, né, vocês, porque assim, eu fiz esse template só, e eu também não sou tão bom, assim, eu não sou tão expert em usar a LaTeX também, eu aprendi muita coisa também. Inclusive, a gente fez esse trabalho no Overleaf, que é uma coisa que eu tenho trabalhado com os meus alunos em metodologia de trabalho científico, ensinando, tenho aprendido, que eu acho que é uma tendência, né, a gente usar o Overleaf, porque aí você não fica dependendo de estar instalando TeX em todo computador. E o Vladimir teve esse problema, ele não conseguiu instalar o LaTeX no computador dele. Então a gente usou o Overleaf e lá você não precisa estar baixando pacote, basta você nomear os pacotes e usar. Mas eu não tenho assim tanto conhecimento em relação a mexer
em alguns ambientes, vamos dizer assim, lá da Tec. Aí eu fui aprendendo algumas coisas, aí eu criei esse modelo mais adaptado, mas ele pode ser melhorado. Inclusive, fazer aquele modelo onde você pode particionar os capítulos, as seções, para usar no TextMaker, o Technic Center, qualquer editor da Tec. Eu não sei como faz isso no Overleaf, mas nos outros eu acho que dá para fazer. Bem, pois é isso aí. Se mais ninguém quiser falar nada agora, eu estou vendo que os colegas aqui do Vladimir estão parabenizando aqui pelo chat, né? O Jamerson, o Felipe, ninguém quer falar, né? Mas a gente agora, eu acho que vai ter que fazer uma coisa técnica aqui, que eu não sei como é que faz, vou pedir a ajuda do Valdinez. Eu acho que a gente tem que sair dessa conversa, dessa sala, aí abrir uma sala só a banca, certo? Abrir uma sala só a banca para a gente deliberar. Eu até criei aqui uma nova sala, mas já passou do horário bem 1 hora. Então a gente vai encerrar aqui, eu não sei como, o Valdinez fala isso, você sugeriu, o que é que a gente faz? A gente encerra a gravação, o que é que a gente faz aqui? Sei que a gente tem que entrar... Quem criou a sala, tecnicamente, não poderia sair, porque tem que aceitar as pessoas que... Quando a banca vai sair, mas para voltar, quem criou a sala tem que aceitar, né? Entendi. Aí eu não Então sei faz se assim, quem criou a sala foi tu, Jocel? Foi. Então os outros saem, fica só eu, você e Valdinei. Depois a gente passa o zap e chama o povo. Mas aí eu tenho que parar a gravação, né? Porque nós vamos conversar aqui e essa gravação vai ser disponibilizada. Você vai parar a gravação, com certeza. Certo. No caso, eu clico aqui. É que eu estou apanhando aqui, deixa eu ver. Eu tenho que clicar em interromper a gravação agora, né? Pronto. Eu vou interromper nesse momento a gravação, certo? Então, ele vai salvar depois só essa parte aqui, certo? Eu vou interromper a gravação. Vou interromper